Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 10 de novembro de 2025. Ataque blindado ucraniano na região de Dnipropetrovsk. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Aqui você sempre verá a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. É muito importante o compartilhamento, assim vocês vão dar possibilidade a mais pessoas assistirem a verdade e também se inscreverem no canal. E não esqueçam de dar o like, eu conto com vocês. Muito obrigado. Um ataque blindado da Ucrânia, ele cortou o avanço russo em direção a uma localidade chamada Veliko Mikhailka. Dnipropetrovsk, os russos estão tentando estabelecer uma presença mais estável na fronteira entre as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, mas encontram forte resistência ucraniana e obstáculos no terreno. Para contornar a área problemática, lançaram um movimento de pinça no flanco, na esperança de surpreender os defensores ucranianos. Os russos conseguiram avançar cerca de 3 quilômetros durante esse ano apenas nessa região, ou seja, durante o ano de 2025, o que, segundo informações, os encorajou a prosseguir. Eles acham que esses 3 quilômetros, em praticamente 11 meses, quase 11 meses, estão encorajados a prosseguir. O objetivo operacional da Rússia aqui é capturar Pokrovsk, através dessa rota também, porque ele vai atacar um dos flancos e ficar em posição para avançar para Dnipropetrovsk, mas ele também abre as portas para Zaporizhia, para avançar em Zaporizhia, ali quase uma tríplice fronteira entre 3 províncias ucranianas, Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporizhia, e vai permitir que as linhas fortes defesa ucraniana a sudoeste sejam contornadas. No entanto, primeiro precisam tomar Veliko Mikhailivka sob seu controle ucraniano, pois isso colocaria a logística ucraniana pela estrada N15 sob risco constante. Garantir a segurança da cidade também daria às forças russas uma posição substancial além do rio Volcha, uma importante barreira natural feita pelo rio, permitindo-lhes consolidar e acumular tropas e suprimentos para uma possível ofensiva. Além disso, tal avanço criaria um ponto de pressão adicional para o comando ucraniano, sobrecarregando ainda mais os seus recursos. No entanto, o terreno de Veliko Mikhailivka favorece os ucranianos, com uma floresta protegendo-a a leste e o sinuoso rio Volcha ao sul e leste, dificultando a travessia do rio e tornando um ataque frontal mecanizado praticamente impossível. A situação é ainda mais complicada pelo terreno mais elevado ao norte da cidade, onde os ucranianos estão instalados e que oferece a eles pontos de controle de fogo e observação. Veliko Mikhailivka e as elevações atrás dela servem como escudo, pois são seguidas por campos abertos, mais difíceis de defender para quem está avançando. Mais difícil de defender, exatamente. E naquela região poderiam beneficiar os russos eventualmente, caso conseguissem romper as linhas ucranianas, que não romperam ainda. Devido às desvantagens do terreno, o comando russo elaborou um plano para flanquear a defesa e evitar um custoso ataque frontal. Eles tentarão cercar principalmente Veliko Mikhailivka, avançando por Oleksiivka em direção a Kolomitsi, para então isolar a cidade bem protegida, controlando o fluxo de suprimentos na rota logística para Pokrovsk e bombardeando a própria Veliko Mikhailivka. A vantagem tática da Rússia reside no fato de já terem capturado uma crista ao sul de Veliko Mikhailivka. Crista, na realidade, é uma elevação onde eles conseguem, do ponto mais elevado, conseguem enxergar a região por onde eles vão ter que atacar e também conseguem enxergar a olho, né, a movimentação de tropas ucranianas.
O comando russo ainda não realocou mais tropas para essa região e opera principalmente com infantaria e bugs, que também são mais adequados para esse tipo de terreno, que desfavorece veículos blindados vindos da direção onde eles estão instalados. Os soldados russos conseguiram se mover pelos campos e foram detetados ao norte os hangares agrícolas na parte leste de Oleksiivka. Então o comando ucraniano teve que reagir rapidamente, optou por usar tanques de guerra para eliminar os infiltrados naquela região que foram descobertos, devido à sua velocidade e poder de fogo. Eles enviaram 2 tanques T-80BV para aniquilar os russos, que atacaram os hangares com fogo direto, demolindo-os antes de se retirarem em segurança. Os russos tentaram abater os drones, mas sem sucesso, com alguns sendo eliminados, enquanto outros foram feitos prisioneiros de guerra pelos soldados ucranianos. Pelos soldados ucranianos. Isso levou o comando russo a ajustar suas táticas, passando de ataques puramente de infantaria para uso de bugs, apoiados por caminhões militares com suprimentos. Qual era a ideia deles? A ideia deles era se aproximar rapidamente da vila com os bugs. Próximo à vila, desembarcar as tropas, soldados que vinham dentro dos bugs. Bug não dá para transportar muita gente. Se vier em pé alguma coisa, vai o motorista, acho que consegue ir pelo menos 4 ou 5, né? E eles queriam entrar nessa vila e estabelecer posições dentro dessa vila de Mikhailivka. Então, para assim evitar os drones ucranianos, eles queriam se esconder nas edificações de casas que tem lá. Infelizmente, né, para os russos, operadores ucranianos os localizaram a tempo, antes deles conseguirem se instalar. E os drones FPV atingiram primeiro um caminhão de suprimentos, antes de passar para os bugs. Então, a logística que já vinha correndo atrás dos bugs, eles eliminaram primeiro. Aí eles atacaram os bugs, os veículos imobilizados foram então eliminados por granadas lançadas por drones, enquanto os soldados sobreviventes foram aniquilados em outro ataque de tanques, né, ucranianos, antes de que pudessem se entrincheirar. Como resultado, as tentativas de flanqueamento russas foram interrompidas, já que os ucranianos infligiram aos russos pelo menos uma dúzia de baixas, confirmadas por imagens dos arredores da vila, repletas de cadáveres russos. No geral, o terreno desfavorável e a vigilância ucraniana, perto de Veliko Mikhailivka, forçaram os russos a tentar uma manobra de pinça. Esta manobra foi repelida pelos ucranianos com fogo preciso de drones e a capacidade dos tanques de guerra de limpar pequenas construções com facilidade, eliminando as tropas em pequeno número que estavam escondidas, tentando se esconder nessas localidades. Apesar do fracasso inicial, na minha opinião, a Rússia vai tentar novamente, né? Eles estão lá já tentando há muito tempo, há 1 ano pelo menos, pois esse é atualmente o setor onde que obteve os maiores ganhos com os menores recursos. Então, aí que eles conseguiram durante esse ano inteiro avançar 3 quilômetros, então foram os maiores ganhos ali na região de Donetsk que a Rússia teve. 3 quilômetros em quase 1 ano, nesses meses aí, 11 meses, 1 ano praticamente. Mesmo com o envio de mais armas russas, o rio e a defesa ucraniana atrás dele, em terreno mais elevado, serão muito difíceis para que os russos superem. E ali é tudo campos abertos, estepes, né? Que vão levar até essa vila. E os cadáveres russos já confirmaram essa situação, de que vai ser muito difícil para eles penetrarem em toda essa localidade. No geral, o terreno desfavorável e a vigilância ucraniana tem forçado aos russos a tentar essa manobra de pinça, que foi fracassada. Por causa disso que eles fizeram essa manobra. Ela foi repelida pelos ucranianos com fogo muito preciso dos drones e a capacidade dos tanques de guerra de limpar pequenas construções com facilidade. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscreva-se no canal, aqui vocês viram a verdade.
deem um like, compartilhem com suas redes sociais, eu conto com vocês. E compartilhem, recomendem o vídeo. Peço, continue me ajudando, vocês cada vez mais verão a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.